E o Cristo vem e mostra o que temos que fazer é o amor, é o perdão, é a fraternidade, é a vida em paz com as pessoas, o desinteresse das coisas materiais. E aí, as classes mais singelas, mais simples, se aproximam da mensagem de Jesus e são muito bem recepcionadas uns aos outros nessa nova proposta de vida marcada pela fraternidade e o verdadeiro amor entre as criaturas. Ao mesmo tempo, as classes mais elevadas tinham dificuldade de entender essa mensagem, porque a mensagem do Cristo dizia que todos eram iguais. Então, não tem escravos e não tem senhores. Como assim? Eu vou ser igual ao meu escravo? Eu vou ser igual a essa pessoa que eu comprei? Ele é igual a mim? Eu nunca poderei, como um romano, me sentir igual àquele que eu domino. Imagina o Império Romano, aquele que dominava tudo e as suas colônias, os seus dominados, os povos oprimidos pelos romanos. Então, se eu tenho, de repente, um romano, ele nunca poderia se considerar igual ao seu escravo. Observemos no livro Há 2000 anos um diálogo que acontece entre Públio Lentulus e Lívia logo após o encontro de Públio com Jesus. Se vocês não estão recordando, mas eu conto. Públio encontra com Jesus, capítulo 5 da primeira parte. E nesse minuto glorioso há um diálogo muito forte entre Jesus e Públio. E então Públio foi em busca de Jesus para tentar ver se curava a sua filha. E Jesus responde para ele: o que vou fazer não é pela tua posição como romano, mas é o coração bondoso de tua mulher. Ele é o coração que merece que se faça isso. Então, Públio tem um êxtase na presença do Cristo e só à noite é que ele volta a si e retorna para casa. Quando ele chega em casa, a filha já estava curada. Mas, surpreendentemente, o orgulho romano não atribui a Jesus a cura da filha. Já a mulher entende claramente que quem promoveu a cura da menina teria sido Jesus, no encontro que Públio teve com ele. Lívia está muito alegre, muito feliz e começa a conversar com Ana, que era a sua serva. Lívia romana e Ana serva. E Lívia está conversando com ela assim muito alegremente, e Públio se incomoda da intimidade entre a senhora e a serva. Pede para que Ana se retire e vira-se para a esposa e diz: o que é isso? Você está conversando com uma serva como se ela fosse sua igual? Você não é igual a ela. Você é uma romana. E os romanos, eles têm como virtude o orgulho. Olha só o que Públio diz para ela. Na leitura que os romanos à época do Cristo possuíam o orgulho de raça, a compreensão de superioridade sobre os outros, era tido como uma virtude. E ele diz a ela: você está negando uma virtude do nosso povo, que é o orgulho de raça. Eu não quero você próxima desta serva, porque você é uma romana e ela não é nada. Percebe? Olha a diferença danada entre essas visões que Públio apresentava e a proposta que Jesus trazia de que todos éramos iguais, que não existia distância entre as pessoas. Então, isso vai justificar por que o cristianismo ele caminhava nessas camadas mais pobres e tinha uma dificuldade de penetrar nas camadas mais altas, fazendo com que Jesus uma vez até dissesse: graças te dou, meu Pai, por haveres negado estas coisas aos doutos e revelado aos pequeninos. Então, essa percepção da vida de maneira diferente, ela era bem mais fácil nesse contexto. Mas aí a doutrina começa a se espalhar. Os cristãos começam a se tornar cada vez mais interessados nessa mensagem tão consoladora
tão extraordinária que diz: você hoje está num processo de sofrimento, mas se eu te proponho uma vida futura, uma vida no amanhã, onde você viverá, você estará livre das dores, dos sofrimentos do agora e será feliz quanto mais você amar. Olha que coisa, que mensagem extremamente consoladora que o Cristo oferecia para todos eles.